Bom dia, minha amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, em mais uma edição da Madrugada Astral. E fica comigo, porque hoje nós vamos conversar sobre o chamado interno. E eu sei que você quer saber mais sobre isso, tanto para você como para as pessoas com quem você partilha a vida. E você já me segue nas redes sociais? Não ainda? Então aqui, @PauloBeneAstrologia, em todas as redes sociais e também no YouTube, onde você pode depois pegar o link do programa e mandar para as pessoas que você mais deseja, quer que essa mensagem positiva chegue até a pessoa. E principalmente fazer um convite para você. Você já fez o seu mapa astral? E olha que o mapa astral é revelador principalmente para essas dúvidas do começo do ano, os projetos que você deseja ver realizados em andamento. Então entre em contato comigo, mande uma mensagem no código 11993020468. O mapa astral, tiragens do tarô e também as consultas de hipnose para suas fobias. Então venha comigo sempre aqui toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, e também em todos esses contatos que eu partilhei aqui contigo. E hoje no programa, esse chamado interno que a gente tanto ouve dizer nos campos da espiritualidade, né? Agora no começo de ano, estamos aqui já em fevereiro, mas principalmente ainda todo esperançoso de que coisas boas devem acontecer. E eu tenho certeza de que você já sentiu ou você talvez esteja vivendo aí de uma maneira correta, não é? Dentro da sua escala de ética, de moral, mas talvez você sente que ainda não é a sua verdade. Ou talvez você já percebeu o que nós chamamos de um cansaço. E não é só o cansaço do próprio corpo, não é? Não é só aquele cansaço, eu não dormi bem essa noite, é um cansaço de alma, como se esse cansaço viesse aí de longo tempo. Agora, esse cansaço de alma, você já identificou qual é o padrão e de onde pode estar, de repente, chegando e vindo? E principalmente, esse vazio que às vezes a gente chama do vazio existencial, o vazio que você percebe na sua vida, das pessoas mais próximas, será que isso não é meramente algo do acaso, mas é um chamado da sua alma para que você olhe e observe pontos a melhorar? Diante dessas 3 perguntas, eu quero que você venha comigo agora e vamos juntos descobrir o que esse chamado de alma que você está sentindo, mas não está ouvindo e não está percebendo. E isso é muito importante porque, veja só, para você que acompanha o nosso programa aqui toda quinta-feira, ou os programas dos outros colegas aqui da Vibe Mundial, na Madrugada Astral, sempre são programas voltados a esse crescimento filosófico, espiritual e até mesmo dentro daquilo que a gente faz no mundo da matéria, para que a gente possa agir de uma maneira melhor. Agora hoje, por exemplo, se você está me ouvindo aí do seu trabalho, na condução, na academia, ou agora despertando aí na sua cama, eu tenho certeza de que esse chamado interno ao qual todos nós devemos observar os nossos padrões, eles pedem um alinhamento interior. E esse chamado, esse grande clamor que a gente sente todos os dias, alguns sentem como uma angústia, outros sentem como uma inspiração, outros sentem como uma intuição. Isso vem como um desconforto. É natural que você sinta esse tipo de chamado para algo que você não entende se é uma missão de alma, uma missão de vida. Isso vai gerando um desconforto ao longo do próprio dia. Agora, essa inquietação que chega, de repente essa repetição de padrões e de situações que acontecem na sua vida e você já percebeu esse tipo de repetição, é aquela sensação de repente, não estar no lugar certo. Ou não estando na condição mais certa, de estar no lugar errado, na situação errada, mesmo fazendo tudo certo. Paulo, e isso é muito natural. Eu vejo nas consultas que eu faço durante a semana, os clientes às vezes chegam com aquela inquietação: Paulo, eu estou fazendo tudo certo, eu estou levando uma vida correta, eu estou tentando ser a minha melhor versão, e eu já coloquei aqui um programa sobre a sua melhor versão, não é? E veja só, mesmo fazendo tudo isso, parece que essa grande angústia, esse chamado interno, esse chamado de alma não passa. É como se eu quisesse entender melhor a minha vida, o meu caminho, que não está apenas selecionado nesse modus operandi que a gente faz todos os dias.
e realmente não está. E por que não está? Eu já trouxe esse tipo de frase aqui, não é? Até foi um recorte que eu coloquei depois lá nas minhas redes sociais e fez muito sucesso porque, por exemplo, é um pensamento, uma frase do Jung e que sempre falam esse tipo de verdade e a gente precisa trazer de volta, que é o quê? Quem olha para dentro, desperta. Quem olha para fora, sonha. Ou quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse tipo de condição é muito comum porque, por exemplo, eu pergunto para as pessoas, você tem sonhos, projetos? Eu tenho de conquistar isso, ganhar aquilo, comprar uma outra coisa. Ou seja, ela está olhando para fora, para as coisas que são boas, nos atendem materialmente. Agora, quantas vezes você se olhou internamente, olhou para dentro, não só para sonhar, como nas coisas de fora, mas para despertar as coisas de dentro. Isso é importante a gente fazer esse movimento. Agora, olhar para dentro dá trabalho. Olhar para dentro, a gente confronta nossos medos. Olhar para dentro requer uma postura de crescimento. Por isso que olhar para dentro não é confortável, não é comum. E nem nós, durante a nossa vida, com a nossa família nuclear, né, nossos pais, nossa família que nos criou, depois durante a juventude e vida adulta, a gente não é convidado para olhar para dentro. A gente é mais convidado a ansiar por essas coisas de fora. E, de novo, você ensinar uma criança a se olhar para dentro, não é? Reconhecer seus medos, seus anseios, suas vontades, controlar essas vontades. Você está ensinando desde pequeno justamente esse despertar. E esse despertar vai acontecer durante toda a vida, não é? Tirando aí, excetuando os grandes avatares, né? Como nas figuras aí que a gente coloca como Buda, Gandhi, Cristo, Krishna ou outros avatares que as espiritualidades e religiões nos apresentam, esses conseguiram aí realmente atingir um patamar búdico, crístico, muito maior e muito mais rápido. Agora nós, seres humanos, né, mortais e normais, nós precisamos sempre, a todo momento, ter esse olhar para dentro. Olhar os nossos medos, nossos anseios, nossas vontades, para que cresçamos justamente de dentro para fora, num crescimento comum e normal alinhado com a nossa alma. A alma sempre falará em silêncio no primeiro lugar. Quando não é ouvida, quando ela não é atendida, o que ela vai fazer? Ela grita através da dor. E a dor que você sente, e quando eu falo dor, não é a dor física, não. É a dor espiritual, a dor psicológica. E, de novo aqui, não excetuando todos os tratamentos médicos, psicológicos que são importantes e devem ser feitos. Porém, a gente precisa ter esse olhar interno. A gente precisa ter esse olhar de alma que muitas vezes a gente banaliza, coloca de lado, não acha importante. Porque a gente vai, obviamente, dar tratamento àquelas primeiras dores normais. As dores do corpo, dores físicas, as dores psicológicas. Porém, para nós que acreditamos e gostamos desta base da espiritualidade, precisamos observar as dores da alma, porque senão a tua alma vai gritar todos os dias. E esse grito, que não é um grito de voz, não é como se eu desse um grito agora aqui, por exemplo, é um grito que vem manifestado justamente por essa inquietação. A inquietação de você não se sentir bem, não se sentir no lugar, não estar conectado à sua verdade espiritual, de vida, de missão. E isso vai crescendo ao longo da vida, muitas vezes quase explodindo como uma bomba, não é? Então, muito cuidado com isso. Tenha cuidado cada vez que você sente essa inquietação, se você está sentindo isso agora, se você já sentiu nos dias anteriores ou já se precavendo, se talvez você sentirá nos próximos dias. É importante a gente ter um tipo de perspectiva, porque a ferida, essa dor que se cria por não atender ao chamado da alma, é o lugar também por onde a luz entra. Existe um ponto do mapa astral e que eu desejo que você faça, que é Quiron, que é grande o curador ferido, não é? Existe o mito de Quiron, que depois a gente pode tratar num outro programa, mas este ponto que é Quiron, ele além de trazer uma dor, não é? Ele traz um grande potencial. Se a gente tiver consciência de como isso pode se manifestar
desde a minha alma até a minha realização material, porque é por onde a luz pode entrar, é por onde o potencial chega. E onde está Quiron no seu mapa para revelar esse potencial? Em qual casa, em qual signo, quais aspectos? É importante você saber, justamente para que você descubra esse potencial, para que você atenda a dor da sua alma e pare de viver com essas dores que estão sendo vividas por você há tanto tempo. Todos nós carregamos dores, de alguma maneira. Claro que não são punições, e aqui eu quero colocar sempre esse padrão, porque senão fica parecendo aquela coisa fatalista, não é? Ah, eu tenho essa coisa no meu mapa, ou na minha vida, isso é o meu karma, eu vou carregar isso durante longo tempo ou durante toda a vida. Não, não, não. Você está carregando porque quer. Você está carregando por uma escolha. Ninguém te colocou nessa situação, por mais que você terceirize esse tipo de condição para outras pessoas. Nós carregamos as nossas dores e certamente podemos dar tratamento a elas, mas não são punições. Isso sim é um grande portal. E sabe por quê? Aquilo que mais machucou a sua história costuma apontar exatamente para onde deve ir a sua missão de vida. Aquilo que mais te machuca, que mais traz dor, é justamente para onde aponta, é o norte, onde você deveria dirigir a sua missão de vida, não o seu tempo alimentando aquela dor, mas compreender a sua missão de vida. E justamente porque não é livre quem não obteve o domínio sobre si. E a gente, olhando para essa alma, olhando para essa dor, a gente pode ter um domínio de nós mesmos, né? E isso é o mais interessante, para que a gente possa dominar a própria vida, as próprias escolhas. Mas, Paulo, como é que eu faço isso? Obviamente, se conhecendo. Primeiramente, parando para refletir sobre tudo o que acontece na sua vida. Essa é a primeira base. Reflita sobre o que acontece na sua vida. Não seja apenas um espectador da sua vida. É o que muita gente faz, não é? O que muitas vezes eu mesmo acabo fazendo na minha própria vida, mas aí eu paro e penso, espera aí, eu não posso ser um mero espectador da minha vida. Eu preciso olhar para o que está acontecendo e analisar cada ponto para que eu possa melhorar, estar aberto, sem preconceitos, sem avaliações pré-julgadas. A missão de alma não é um sucesso do externo, mas um sucesso do interno. É do dentro para fora, é do interno para o externo. Esse é o sucesso de alma. E justamente quando eu falo alma aqui, e diferenciando essa questão de alma e espírito, não estou falando sobre o espírito, não é? Sobre a manifestação espiritual. Eu estou falando sobre a sua missão de alma, que vem desde o passado e tende para o porvir. E essa missão de alma, que é eterna, ela só pode ser compreendida justamente com ferramentas, primeiramente, como eu falei, parando para analisar a sua vida. E depois, com ferramentas como o seu mapa astral, a tiragem de tarô, uma sessão boa de hipnose, para que reorganize esse grande sistema e você possa compreender o que está acontecendo com você, recuperar a sua força, o seu potencial e levar todo esse potencial para onde você deseja ver realizado a sua própria missão de vida, que é aquilo que a gente mais deseja. Vamos lá então para as previsões, como toda semana, e aqui para o final de semana, dias 14 e 15 de fevereiro agora, começando pelo signo de Áries, arianas e arianos. Momento de reconhecimento, o reconhecimento para você aí está crescendo, mas as suas decisões pedem um pouquinho de silêncio. Boca fechada, ou como diz o latim, boca que usa, não é? Fica quietinho, mais haja do que fale. Fica quietinho, fica quietinha, não é? Porque aí o reconhecimento vem. Nem tudo precisa ser exposto agora. E justamente os apoios que você precisa para realizar as coisas que você quer, chega de maneira discreta. Então vai fazendo devagarzinho, devagarzinho. Aproveita o final de semana para pensar sobre quais atitudes você deseja fazer, mas boquinha fechada, não conta para ninguém. Taurinas e taurinos, conversas vão abrir grandes portas para você. Então aí sim, taurina e taurino, uma conversa sobre aquilo que você deseja ver realizado, seus planos, projetos, de novo, com as pessoas que você confia. E principalmente, essas metas de longo prazo vão ganhar força, vão ganhar potencial, ampliando, e aí pense grande, não pensa pequeno não é? Se você tem um potencial para algo,
para adquirir algo, sonhar com algo, pense grande, taurino e taurino, que você vai ver isso realizado muito bem. Geminianas e geminianos, os avanços que você deseja ver aí, justamente na sua vida, virão acompanhados de mudanças internas. Então, o que eu quero dizer com isso? Justamente o que eu acabei de falar agora, de dentro para fora, do interno para o externo. Não espera o externo mudar para você mudar, faz o contrário. Muda o seu interno, a sua atitude interna, para você apresentar a melhor versão para as coisas que vão acontecer agora no campo externo. Então, no final de semana agora, 14 e 15, fica atento com isso. Porque também tem ciclos se encerrando para que outros se revelem. Então, a parte do desapego, inclusive eu já trouxe aqui um programa sobre desapego inteligente, né? Posso deixar aqui no card para você clicar depois, mas fica comigo agora. Desapegue de coisas que estão encerrando e fechando, porque novos ciclos chegarão na sua vida. Cancerianas e cancerianos, trocas profundas estão pedindo sua maturidade emocional. Então, as trocas com pessoas, trocas com a própria vida, aproveita para ter maturidade emocional, não é? Nada de agir com imaturidade, vamos tomar cuidado com isso. E principalmente com um diálogo sincero, aberto, isso vai alinhar os seus planos de vida e as suas crenças. E aí, quando você faz essa troca com alguém, você leva um sistema de crenças e a pessoa chega com outro. Então, diálogo sincero, aberto, não é? Sem pré-julgamento, justamente para adquirir essa maturidade emocional. Leoninas e leoninos, o seu dia a dia, o seu cotidiano estão pedindo alguns ajustes. Está cuidando da saúde, alimentação, então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Aproveita aí o final de semana. E as relações exigem sua presença real. Ainda mais hoje num mundo tão efêmero das redes sociais, WhatsApp, às vezes a gente só manda um oi para a pessoa e não vai lá fazer uma visita, o famoso tomar um café, não é? Comer um bolinho, vai lá visitar a pessoa que você tanto tempo não vê, marca um encontro justamente para isso, porém, menos controle, mais confiança, não é nada de ficar controlando a outra pessoa, confie, mas esteja presente realmente. Virginianas e virginianos, os acordos que você precisa fazer com pessoas em geral fluem melhor, então aproveita o final de semana e principalmente exerça isso de maneira criativa, leve, tranquila, porque isso, além de estabelecer os resultados para esses acordos que você deseja ver, também vai trazer fortes vínculos. Você fortalece os vínculos com as pessoas, tá bom? Librianas e librianos, cuida do corpo, cuida da rotina, principalmente, saúde física e principalmente buscando uma estabilidade interna. Talvez você está passando aí nos últimos dias, né, nesses dias agora, dias mais intensos, seja na vida pessoal, trabalho, os sonhos da vida. Então calma. Ajeita o cotidiano, porque justamente você precisa de uma estabilidade interna agora para o final de semana para colher na próxima semana os próximos frutos que virão. Tudo bem? Escorpianas e escorpianos, os assuntos familiares pedem conversa clara, direta, aberta. Aqui mais uma vez, sem preconceito, sem pré-julgamento. É difícil? Claro que é, mas essas conversas e ideias ganharão força justamente quando você abre o coração. Não é? Abrir o coração de maneira aberta, tranquila, para que você possa ter um final de semana ainda mais feliz. Sagitarianas, sagitarianos, revise as prioridades, revise, não é? Às vezes a gente quer no final de semana ou resolver tudo ou não resolver nada, querer descansar, mas faz o seguinte, trace as prioridades que você precisa, porque isso vai trazer maior estabilidade de vida. E principalmente, as pessoas mais próximas estão pedindo uma conversa contigo. De repente, elas não despertam essa conversa. Desperta você, vai lá, chama a pessoa para uma conversa melhor, porque isso vai trazer ganhos bacanas para você. Capricorniana e capricorniano, momento de se posicionar. Talvez não é hora de já ficar adiando, não é? Uma escolha, uma posição, uma opinião. Se posicione. Porém, com uma comunicação ativa, tranquila, mas que vai gerar oportunidades tanto práticas e até materiais. Então que tal, não é? Todo mundo gosta de um ganho material. Então aproveita para se posicionar aí, que isso vai trazer grandes resultados para você.
Aquarianas e aquarianos, coragem para agir, vocês estarão assim bem fortes, mas por favor, respeita o seu tempo interno, nada de se lançar com essa coragem, não é? Muito lembrando aí o arcano 0, arcano do louco, que é aquele pulo pro precipício, alto lá, calma, vai com coragem, mas com medida, respeitando o seu tempo interno e valorize talentos. Às vezes a gente não valoriza certos talentos e isso vai trazendo uma certa insatisfação. Valorize seus talentos, porque isso vai trazer grandes escolhas de vida. Piscianas e piscianos, você é vista, é visto e ouvido. Mesmo que não pareça, viu? Mas as pessoas estão te vendo e ouvindo. E isso vai trazer fortalecimento de amizades, caminhos internos, e aí você pode ser você mesma, você mesmo, sem filtros, abertamente. Essas foram as previsões para os dias 14 e 15 de fevereiro. Então, continuando aqui sobre o chamado da alma que você aí, não está ouvindo. A gente precisa ter esse tipo de condição e de percepção, porque muitas vezes, eu até anotei aqui para te trazer, até que você se torne consciente do chamado da sua alma, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida. Ah, não, Paulo, isso é besteira. É besteira? Preste atenção nos seus desafios, preste atenção nos ciclos repetitivos e viciosos que você tem passado. Eu tento pensar nos meus daqui, pense nos seus daí. Sabe por quê? Esse tipo de percepção que até que você se torne consciente. Ah, mas se tornar consciente não muda nada. Pode não mudar, não muda agora, mas muda a sua postura frente ao que você está passando. O problema é que a gente repete ciclos viciosos é que nós não nos tornamos conscientes do que está acontecendo. E aí, por exemplo, o mapa astral é uma forma de trazer essa consciência para você, porque aí desdobrando no mapa natal e nas previsões, não como uma maneira determinista, mas trazendo sinais para que você possa dirigir melhor a sua vida, a sua alma, as suas escolhas, a partir dali, não é um milagre da felicidade, mas você se torna mais consciente do que está acontecendo com você, não é? Trazendo essa consciência, por exemplo, agora, você está indo ao encontro do seu trabalho, então você já vai consciente das conversas que você vai ter com o seu chefe, com os seus subordinados, com pessoas parceiros de trabalho. Você está indo para um encontro, um date aí com alguém, mesma coisa, você se torna consciente do que vai falar, do que vai ouvir. Ah, você está de repente querendo fazer uma guinada de vida? Você se torna consciente, uma virada de chave, não é? A famosa transição de carreira. Tudo bem, pode fazer, mas você se torna mais consciente daquilo que virá, dos seus resultados e do potencial que pode chegar para você. Principalmente porque quando a gente traz esse tipo de percepção, não é apenas a previsão do futuro. Ah, vai acontecer isso com você, vai acontecer tal outra coisa. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas isso é um alinhamento justamente com quem você veio ser nesta vida. Eu tenho certeza, desde a pessoa que é o ateu, não é? Que não crê aí numa divindade, ou a pessoa mais espiritualizada, todo mundo tem uma crença daquilo que quer ser ou se tornar ser. Todos nós temos. A gente tem essa expectativa, nós temos esse momento presente, vivemos o nosso passado, estamos ansiosos pelo nosso futuro. E eu tenho certeza de que você está aí ansioso, ansiosa, para se tornar aquilo que verdadeiramente você veio ser. E justamente é essa proximidade entre essas escolhas que a gente precisa ter essa consciência. O chamado da alma nunca vai desaparecer. Ele não desaparece. Isso eu percebo nas consultas, percebo nos chamados que eu atendo. Esse chamado de alma, ele fica só gritando, às vezes mais, às vezes menos, mas ele fica ali, incomodando, clamando por uma atitude sua. Ele apenas vai se repetindo até ser ouvido. E de novo, não é só um ouvido, não é? Como o nosso, sendo redundante aqui com o nosso próprio ouvido, mas é um escutar de alma, de coração, de mente, consciente e talvez até com o próprio ouvido, percebendo as sincronicidades que acontecem. E eu nem estou falando daquelas sincronicidades 11-11, 12-12. Isso é uma sincronicidade coletiva. Preste atenção nas sincronicidades que acontecem no seu dia a dia, na sua alma, porque talvez hoje seja o dia de você mudar tudo isso. E aí você se dá a oportunidade de crescer, escutar e evoluir
justamente para ser mais feliz a cada dia. E mais uma vez, agradecer você que acompanhou aqui comigo nesses 25 minutinhos, esse chamado de alma. Desejo para você uma quinta-feira repleta de sinais para que chamem a sua alma para a sua verdadeira essência. Um beijo no seu coração e até mais.